A verdade pode estar bem diante dos olhos e, mesmo assim, ser impossível de enxergar. É como um homem sedento segurando um cântaro fechado. A água está ali dentro, mas de que adianta se ele não consegue bebê-la? Muitos tentam entender as palavras de Jesus da mesma forma, com os olhos do mundo e não com os olhos do Espírito. O resultado? Um enigma sem solução, uma verdade inacessível e muitas vezes um erro fatal. Isso aconteceu com um sacerdote que achava que estava diante de um falso mestre. Para ele, as palavras de Jesus não faziam sentido. O que ele ouviu parecia absurdo. Mas, ao invés de descartar a mensagem, ele decidiu questionar. A resposta que recebeu mudou tudo. Jesus falou por parábolas. Ele usava imagens e comparações para ensinar verdades profundas. Mas quem escuta apenas com a razão, sem o Espírito, se perde no significado. Foi isso que aconteceu também com aquele sacerdote e também nos dias de hoje. O sacerdote não conseguia entender como alguém poderia perder a vida para ganhá-la, como alguém poderia arrancar um olho e ainda continuar vivo, e muitas pessoas hoje da mesma forma na interpretação literal. Aos olhos do sacerdote, essas palavras não faziam sentido algum, então fez uma pergunta direta: por que ensinar algo que parece ser impossível de ser praticado? O sacerdote usou um exemplo até para ilustrar uma dúvida, que talvez fosse um exemplo de muitos incautos duvidosos hoje. Imagine alguém com sede recebendo um cântaro fechado. Ele quer beber, mas não há abertura. E se o dono do cântaro lhe dissesse: se não consegue beber, engula o cântaro inteiro, isso não faria sentido. E é assim que o sacerdote e alguns hoje continuam vendo as palavras de Jesus como um enigma indecifrável. Se ninguém consegue arrancar os próprios olhos, como então seguir esse ensinamento? Jesus poderia ter respondido diretamente, mas ao invés disso, indicou alguém ao sacerdote para explicar. O discípulo Natanael. Ele foi direto ao ponto. Natanael lembrou ao sacerdote, isso vale para nós hoje, que os profetas já haviam dito que o Messias falaria por parábolas. Se já sabíamos disso, por que a dúvida? Se isso era o esperado, por que se surpreender com esse modo de ensino de Jesus? Então veio a explicação. Arrancar um olho não significa um ato físico. O olho simboliza aquilo que atrai para o mundo. Se algo do mundo seduz ao ponto de afastar de Deus, é melhor então se livrar daquilo do que perder a vida eterna. O mesmo vale para a mão, o pé. Não se trata de uma mutilação física, mas de cortar o que leva ao pecado. E o sacerdote ficou perplexo. Aquilo parecia sem sentido, começou a se encaixar. Encaixa para você? O erro do sacerdote não era falta de inteligência, mas de percepção. Ele olhava apenas com a lógica humana, sem considerar que o significado é puramente espiritual. E isso continua acontecendo nos dias de hoje. Quantas vezes uma verdade está diante dos nossos olhos, mas o entendimento está fechado, hermético? Quantas vezes as palavras de Jesus são vistas como difíceis, não porque sejam impossíveis, mas porque a interpretação está errada pelo seu modo de pensar? Em nossas aulas da Escola Transmite Fé, explicamos a razão por que o Senhor aboliu a lei dura do castigo dada por Moisés. Pois será melhor penetrar no reino da vida eterna sem essa nossa sapiência mundana e sem o excesso desta. Devemos ter um mínimo de esforço para compreendermos os assuntos espirituais. São diferentes dos terrenos. Sem isso, seremos absorvidos pela matéria.
O link das nossas aulas da Escola Transmite Fé está aqui, abaixo do vídeo, no primeiro comentário fixado. Ouça o trecho das revelações de Jacob Lorber, abre aspas. Vê, as coisas da natureza têm uma ordem pela qual são mantidas. O mesmo se dá com as coisas do Espírito, que não poderiam existir nem ser pensadas ou faladas fora de sua ordem própria. Mas entre ambas existe uma correspondência exata, pois a natureza surgiu do Espírito e só poderá ser conhecida pelo Senhor. Fecha aspas. O sacerdote reconheceu seu erro, mas ao invés de se revoltar, ele fez outra pergunta. Por que Jesus não ensinava tudo de forma direta? E a resposta foi ainda mais profunda. A verdade não pode ser dada pronta, como um fruto caindo na mão, porque ela precisa ser plantada, crescer e amadurecer dentro do Espírito, na medida da evolução de cada um. A mensagem de Jesus não é para ser entendida como uma regra rígida, mas como uma semente que, uma vez plantada, transforma a visão de quem busca a verdade. Se gostou desse conteúdo, não perca o próximo meu convite para você ver o vídeo que aparece na sua tela. É uma reflexão sobre o sentido da vida, a palavra que transmite fé.